Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da morte. A procura pelo destino. A menos que tenha passado os últimos anos escondido em um caixão, você deve ter notado a atual obsessão por mortos-vivos. Assim, vampiros tornaram-se negócios lucrativos. Esse é o Castelo Bram, na Romênia, o lar do Drácula. Me disseram que nunca recebeu tantos visitantes, mais de 1 milhão por ano, e aumentando. A maioria das pessoas que vem aqui imagina o Drácula escrito por Bram Stoker. Stoker conseguiu captar o sentimento dos humanos de que há alguma coisa errada em morrer, que fomos feitos para algo maior, que devíamos viver para sempre. Castelo assombrado. Mas às vezes, quando nos envolvemos na ficção, esquecemos que a morte é horrível e nem um pouco romântica. A figura sombria que morou aqui e que trouxe medo a todos que viviam ao seu redor foi Vlad Tepes, conhecido como o Empalador. E pode acreditar, não há absolutamente nada de romântico no que ele fez. Ainda que eu ande no vale das sombras da morte, não temerei o mal, pois estás comigo. Imagino que Davi devia estar andando num lugar como este quando escreveu este salmo. Não entre. Cuidado, perigo, calor extremo. Esta é a estrada do desfiladeiro Titus. Atravessa o Vale da Morte no deserto de Nevada. Aparentemente, é a estrada de mão única mais longa do mundo. Bem irônico, não? Vale da Morte, de mão única. É isso que eu ganho ao fazer um desvio da estrada. Algumas pessoas acreditam que a morte é assim. Um desvio da estrada. Um lugar onde a vida continua, mas de outra maneira. No que acredita sobre a morte? Sobre estar morto? Nós ficamos vivendo em outro lugar como fantasmas? Voltamos como uma mosca? Ou simplesmente estamos mortos? Finalmente. Para qualquer lugar, menos aqui. It's God, I'm gonna hold him for just a little while, deep in the earth for safekeeping. Nothing can touch him while he's wrapped safely in the ground. The battle's done, now he's sleeping. De acordo com Benjamin Franklin, temos somente 2 certezas na vida: a morte e os impostos. Todos morrerão. Não há como escapar. E em todo o mundo as pessoas lidam com a realidade de maneiras distintas. Meu marido e eu estamos casados há 11 anos.
Mas de todas as nossas bodas, a de que mais me lembro é a nossa primeira, porque soubemos que estava grávida do nosso primeiro bebê. Ficamos super animados. Finalmente eu teria minha família feliz e poderia entregar a este bebê todo o amor que não recebi enquanto crescia. Senti o bebezinho flutuando em minha barriga e até restaurei este berço antigo de madeira. A vida seria perfeita. E quando estava de 18 semanas, tudo mudou. A morte sempre intrigou os humanos. Escrevemos sobre ela, fazemos filmes, nos vestimos para celebrá-la. Mas, na verdade, ninguém quer morrer. De fato, passamos a vida tentando evitar isso. Quais as nossas opções em relação à morte? A morte pode ser o esquecimento total, simplesmente acabamos para sempre e nossa consciência deixa de existir. Existe a ideia de que a morte é simplesmente um portal para algum tipo de vida após a morte. Há a ideia de reencarnação. Sua consciência é colocada em outro corpo. O tipo de corpo depende de como você se saiu nesta vida. Também dizem que a morte é como dormir. A consciência descansa. Não temos consciência de nada. E isso sugere que em algum momento do futuro podemos ser acordados. Então temos algumas opções, mas todas não podem estar certas. Como sabemos qual é a certa? Pra onde vai, parceiro? Qualquer lugar menos aqui. Entra aqui. Eu prefiro ir na caçamba. Tudo bem. Beleza, valeu. Tudo bem aí? Tudo certo, parceiro. Obrigado. A morte é parecida com esta estrada. É uma via de mão única. E ninguém vem na direção contrária. É claro que tem pessoas que acham que morreram e que voltaram. Peter Sellers, Sharon Stone e Ozzy Osbourne. Todos tiveram experiências de quase morte e viram uma luz no final do túnel. Mas experiência de quase morte é isso. Quase morte. É como quase ganhar na loteria. É bem diferente de realmente ganhar na loteria. Consequentemente, estamos presos, com um monte de conjecturas sobre o que há do outro lado. E como não temos prova nenhuma, não sabemos como nem para o que nos preparar. A morte é um assunto importante. Por quê? Li numa camiseta um dia desses que dizia: não é a vida que é muito curta, é a morte que é longa demais. Então seria bom saber realmente o que nos espera após a morte, não acha? Tudo começou com uma leve cãibra e um sangramento. Meu marido me levou imediatamente ao hospital. E a médica tentou escutar o batimento do coração do bebê, mas não ouviu nada. Então me assegurou que às vezes um médico não consegue escutar o coração naquela altura. Ela ligou o ultrassom para examinar melhor. Eu conseguia ver meu bebê, mas não se mexia. Perguntei o que havia de errado, mas ela continuava a olhar para o monitor, mantinha silêncio, até que implorei: por favor, me diga. Ela fixou os olhos no monitor e me disse: sinto muito. O coração não bate. Senti como se arrancassem meu coração. No dia seguinte, eu dei à luz a um lindo menino.
era tão pequenino. Suas mãozinhas tinham o tamanho da ponta do meu dedo. E seu pé estava tão bem definidinho que vi que os dedos eram grandes como os do pai. Demos a ele o nome Jackson. A história épica da Bíblia, do começo ao fim, se dá em torno da questão sobre a vida e a morte. A grande mensagem da Bíblia sobre a morte é que ficamos no túmulo até a ressurreição. Alguns sugerem que não é o caso, que vamos para o paraíso quando morremos e observamos os que aqui ficaram. O que isso quer dizer? Temos que observar o sofrimento dos que amamos? Sentir dor e nos machucar? Isso não parece ser um descanso pacífico. E não há evidências na Bíblia. Na verdade, Jesus com frequência comparou a morte com o sono. Tomem, por exemplo, sua resposta à notícia de que seu amigo Lázaro morrera. Ele disse: nosso amigo Lázaro dormiu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, irá acordar. Eles não entenderam que Jesus estava falando da morte de Lázaro. Pensaram que ele falava do sono natural. Então Jesus diz com todas as letras: Lázaro está morto. E esse não é o único exemplo. A Bíblia compara a morte com o sono mais de 50 vezes. E estou a caminho do cemitério, onde, de acordo com a lenda, o verdadeiro Drácula, Vlad Tepes, está enterrado. O que é muito interessante é que mesmo a palavra cemitério vem da palavra grega que significa lugar de dormir. Assim, acho que ninguém precisa ter medo do Drácula, pois até ele descansa em paz. Obrigado pela carona, parceiro. Estou na Alcor, em Scottsdale, no Arizona, onde um grupo de cientistas acreditam ter encontrado a resposta à questão da morte. A Alcor é uma fundação de pesquisa que não visa o lucro, especializada em criônica. Bom, eu ouvi falar em criogenia, mas o que é a criônica? No campo da criociência, existem 3 divisões. Temos a criogenia, que é o estudo do frio em relação aos materiais. Temos a criobiologia, que estuda o frio em relação aos tecidos e organismos. E temos a criônica, que é a aplicação do frio para a criopreservação de humanos. Johnny, podemos chamá-lo de veículo de resgate. Na verdade, é um caminhão de cirurgia móvel. Fazemos os procedimentos neste caminhão, podemos realizar cirurgias, assim transportamos o paciente até a Alcor. Se um membro está perto de morrer, em quanto tempo antes vocês são chamados? Quando médicos acreditam que um de nossos membros está a menos de 7 dias da morte, em outras palavras, quando médicos acham que morrerá nesse período, mandamos uma equipe de emergência para seu leito, seja em um hospital ou numa clínica. Preparamos todo o equipamento e, basicamente, esperamos. Assim que for legalmente considerado morto, iniciamos nosso procedimento de estabilização em menos de 60 segundos.
após a declaração de óbito. Quando uma pessoa morre clinicamente, o coração para de bater, mas as células do corpo continuam vivas. A morte é um processo que demora certo tempo para ser completado. Não queremos que isso ocorra. Então vamos reiniciar a circulação. Assim como em atendimentos emergenciais, quando fazem massagem cardíaca, fazem compressões que circularão o sangue por todo o corpo. Então oxigenamos o paciente, o que oxigenará o sangue, mantendo as células vivas, mesmo que tecnicamente o coração não esteja batendo. Pode me explicar melhor o que essa máquina faz? É um aparelho de compressão que usamos para fazer circular o sangue por todo o corpo. Isto é o que irá permitir continuar a trabalhar por muitas horas, sem nos cansarmos. A maioria das pessoas consegue fazer massagem cardíaca por 5 ou 10 minutos. Este é um equipamento ligado a uma bateria, que quando ligamos, você vai ver. Fará isto por várias horas. Ele comprime o coração, empurra o sangue para todo o corpo e circula exatamente como o coração faria. Então, quando trazem um membro para o cor, o que é que acontece? O paciente é colocado nesta banheira portátil de gelo e o levamos a uma de nossas suítes cirúrgicas. É lá que realizaremos o procedimento no qual inserimos o líquido crioprotetor dentro do corpo para prepará-lo para baixíssimas temperaturas. Qual a diferença entre congelamento e criopreservação? Bem, no congelamento, pegamos, por exemplo, um morango no freezer. Se retirarmos e olharmos para ele, ele parecerá suculento, vibrante, bastante vermelho. Mas se passar algum tempo fora, depois de algumas horas, ele ficará gosmento, pois o congelamento destruiu a estrutura celular que está dentro do morango. Seria ruim se isso acontecesse com nossos corpos. Mas se pudermos substituir a água do morango ou a água do nosso corpo com um líquido especial anticongelamento, a estrutura celular não seria alterada, é mantida intacta, para que em algum momento no futuro, quando a medicina evoluir, ao ponto de podermos reparar o corpo, poderemos reverter todo o processo. Esquentar o corpo novamente e a estrutura celular ainda estará intacta, não ficará gosmento como aconteceu com o morango. Então aí que está a esperança de todo o processo. Exato. Na evolução da ciência até o estágio necessário. É nossa esperança. Nosso verdadeiro foco durante este processo é assegurar que possamos minimizar ou eliminar completamente os danos à estrutura celular, seja mínimo ou inexistente após a morte. Essencialmente, estamos preservando um corpo no instante posterior à morte, com a esperança de que poderá ser ressuscitado e trazido de volta a um instante anterior ao da morte em algum momento. Eu estava pensando, esses homens nas fotos são membros? Bem, na verdade, Joe é um membro bem aqui. Assim que executamos nosso procedimento, tornam-se pacientes. E aqui vocês podem ver as fotos de nossos membros que tornaram-se pacientes. Consta a data de nascimento e a data em que foram criopreservados. Johnny, este é o último passo do processo de criopreservação. Estes são os tonéis. Em cada um destes tonéis temos 1.700 litros de nitrogênio líquido e, após cada procedimento cirúrgico, os pacientes são colocados aqui. E quantos pacientes cabem em cada tonel? Cada um armazena 4 pacientes. Dá para ver que a circular tem o formato de uma torta e, na verdade, temos 4 divisórias dentro, onde cada paciente é individualmente colocado em um receptáculo. É então submerso assim, conseguimos manter 4 aí dentro a qualquer momento. Na realidade, nós temos 98 pacientes 98? nesta sala, no total. Joe, como se sente podendo acabar aqui algum dia? Boa pergunta, Johnny, porque se eu acabar aqui, significa que morri. Por isso não estou tão ansioso por isso. Mas é bem melhor do que um enterro ou ser cremado e acabar todo decomposto e assim não ter qualquer chance de ser ressuscitado ou curado do que for que acabou com a minha vida. Os próximos meses foram muito difíceis porque a realidade do que acabara de acontecer se fazia presente. Tive ataques de pânico, perdi muito peso. Não conseguia comer, trabalhar, nem dirigir um carro. Foi terrível.
Então as interrogações e a culpa apareceram. Por que ele morreu? Deve ter sido algo que eu fiz. Será que vou poder ter mais filhos? Se engravidar, vai acontecer de novo. Sabe, Jackson morreu sem dar avisos. Então comecei a pensar coisas do tipo, e se eu morrer? E se o Mark morrer? Fiquei apavorada, toda a minha perspectiva de vida havia mudado. De repente, coisas que eram importantes não significavam nada. Foi quando o importante para mim eram os relacionamentos e a sabedoria sobre a vida. Precisava saber onde estava Jackson. Queria saber a verdade sobre a vida e a morte, os significados e os objetivos. Não queria perder minha vida com ideias vazias e filosofias sem substância. Somente queria a verdade. E então, depois de muita procura, finalmente a encontrei. Sighisoara, Romênia. Aqui é onde nasceu o verdadeiro Drácula, Vlad Tepes, na cidade de Sighisoara, que é considerada a capital mundial dos vampiros. Mas mesmo aqui, os mortos-vivos que encontramos são os fantasiados para os turistas. Uma das crenças mais populares sobre a morte afirma que a pessoa morre para receber uma recompensa ou punição imediata. Sabe, o paraíso ou o inferno, ou em alguns casos, o purgatório. Mas Jesus disse que quando morremos, simplesmente vamos para o túmulo. E lá nós ficamos, até sermos ressuscitados quando do seu retorno. Essa é uma ótima notícia. Nos dá esperança para o futuro e certeza para o presente. Jesus disse, não se surpreendam, pois chegará a hora de todos os mortos ouvirem a voz do Filho de Deus. E todos se levantarão novamente. O que a Bíblia diz sobre a morte? O que acontece conosco? É uma mensagem bem simples. Aos vivos saibam que morrerão, mas os mortos não saberão de nada. E para aqueles que perderam alguém, há uma linda esperança. Ela me diz exatamente onde está o Jackson. Está dormindo em paz até o dia em que seremos reunidos no retorno de Cristo. Não sei o que acham, mas encontro conforto nessas palavras. De acordo com esses caras, a morte é como dormir. O movimento fica suspenso. As pessoas que vêm aqui após a morte esperam que um dia a medicina evoluirá ao ponto em que serão ressuscitados, acordados, e então recomeçarão de onde pararam. A Bíblia oferece uma outra esperança. E Deus eliminará as lágrimas dos olhos, e não haverá mais mortes, nem sofrimento ou choro. E não haverá mais dor, pois as coisas antigas terão passado. Esse é o tipo de futuro para o qual vale a pena acordar. Em que acreditamos sobre o após a morte vai além de nós e tem implicações para o caráter de Deus. Deus diz que quando morremos, estamos mortos. Mas se dissermos que viveremos, ainda que de outra forma, estamos afirmando que Deus é um mentiroso e reforçamos a mentira original do início dessa história épica que o diabo contou a Eva. Você não morrerá.
Desde o início da vida dos homens, temos questionado e lutado contra a morte. Minha esposa e eu sofremos muito quando enterramos nosso filho. E sei que os que enterraram alguém que amavam sentiram essa forte dor no coração. Será que existe esperança além da morte? Existe sim. Nossa esperança é centrada em Jesus. Jesus morreu, mas continua vivo. Imaginem poder colocar nossos entes queridos nos braços novamente. É isso que Jesus promete quando ele retornar à Terra para nos reunir. O apóstolo Paulo disse: "Não quero que sejam ignorantes, irmãos, preocupados se irão dormir, sofrendo como aqueles que não têm esperança." Paulo nos encoraja com esperança. E ele continua dizendo: "Pois Deus pessoalmente descerá dos céus como um grito, e uma voz de um arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão." Então, a primeira coisa que acontecerá será o despertar dos mortos. Imaginem estar perto de um cemitério nesse dia. Então nós, os vivos, permaneceremos e nos juntaremos a eles nas nuvens para conhecer o Senhor dos ares. E então ficaremos para sempre com o Senhor. Por isso, levem conforto uns aos outros com essas palavras. A verdade bíblica sobre a condição dos mortos é uma notícia de consolo. A Bíblia diz que descansamos no túmulo dormindo. Toda a nossa dor, sofrimento, preocupação e luta acabam. Após a morte, o próximo instante de consciência será o despertar para ver Jesus em sua segunda visita. Seremos despertados para viver com Ele e com os que amamos para sempre. Não há notícia melhor do que essa.